produção de quadrinhos e que estão começando para expor os seus trabalhos. Então, eu vou convidar a Day Lima, que vai fazer a apresentação. Ela vai contar pra gente um pouco do trabalho dela. Também as meninas do Senhorita de Patins. Ana, do Black Ink. Luísa, Dani e Renata. Todas elas vão apresentar os trabalhos. Boa apresentação. Enquanto ele coloca o meu quadrinho ali, eu vou falar. Bom dia, meu nome é Dayana, eu assino como Day Lima. Eu tenho 23 anos, eu sou formada em moda. Eu fico com vergonha. Atualmente eu trabalho como tatuadora e ilustração. E eu faço parte do coletivo Zinas, que é um coletivo de mulheres artistas aqui de Belo Horizonte. Esse é o meu primeiro quadrinho, chama Amor Amigo, que eu fiz no meu primeiro fanzine também. Eu iniciei sem saber nada assim, de quadrinho. Eu tinha poucas referências, que eram alguns quadrinhos de super-heróis, que eu não curtia muito, não me sentia interessada, e Turma da Mônica, que era o único quadrinho que eu lia, assim. Então eu senti muita dificuldade para criar um roteiro, uma história, colocar isso em quadros, falas. E por causa disso, de falta de informação e de referência mesmo. Quando eu decidi fazer esse quadrinho foi porque eu e uma amiga, a Prisca, a gente foi convidado para uma feira gráfica e a gente quase não tinha material para levar, a não ser algumas ilustrações, e a gente tinha esse interesse no fanzine também. E aí, nós decidimos, vamos fazer um quadrinho. Esse quadrinho chamava Erosfobia, que era uma coisa de fobia de amor, assim. A ideia era cada uma fazer uma história, 4 páginas, de tamanho A5, e a ideia era histórias a gente falava que eram histórias de desamor, assim, coisas que aconteceram com a gente. E a minha primeira história foi de um amor amigo, porque eu era apaixonada por um menino que hoje é meu melhor amigo, assim, a gente é amigo há 10 anos. Mas a gente teve um relacionamento amoroso no início da amizade. Então a gente fez esse quadrinho para vender também. Nós tivemos uma grande incerteza e uma insegurança de vender isso, porque a gente não sabia quem é que vai comprar, porque só tinham 8 páginas, 4 folhas, era uma história, 2 histórias muito curtas, e a gente colocou o preço de R$5. Eu falei, meu Deus, isso tem valor de venda, né? Alguém vai comprar? Só que eu acho que a gente colocou mais esse valor de R$5 por causa da capa, que a gente fez uma capa de serigrafia, toda bonitinha, caderno. 8 páginas. Mas até que vendeu, as pessoas procuraram, ainda tem esse primeiro quadrinho, porque não vendeu tudo, óbvio, que foi a primeira experiência. Mas foi muito importante para mim, porque foi um primeiro passo. Depois disso eu consegui fazer outras coisas e fui estudando mais para poder fazer outros quadrinhos curtos, histórias mais curtas. Meu último quadrinho eu publiquei na Risca, que tinham 3 páginas, A4, já aumentou o tamanho e a história mais complexa, assim. Mas o que foi impulsionado para mim para fazer outros quadrinhos e ver que aquele foi um primeiro com maior dificuldade, mas que eu poderia fazer algo melhor, conseguir construir isso, foi entrar no coletivo das Zinas e trocar experiência com essas outras meninas, porque já haviam meninas que já tinham feito quadrinhos, como a Carolita Cunha, que ela até falou aqui ontem. Ela tinha uma experiência de anos já falando sobre
fazendo quadrinhos. Um grande passo importante para mim também, para querer continuar nesse processo, foi o primeiro encontro do Ladies Comics, que na época eu não tinha dinheiro para comprar o ingresso, né, o convite, e quem me deu foi a Gabi, que faz a Garota Siririca. Ela procurou uma menina que estava começando a fazer, que tivesse interesse, para dar esse convite que ela tinha ganhado. E para mim foi incrível, assim, que eu tive mais informação, contato com outras mulheres que faziam, porque foi quando eu comecei a fazer que eu descobri outras mulheres que faziam, outras pessoas que faziam, já que os quadrinhos, por exemplo, de super-heróis não me interessavam tanto. Hoje, atualmente, eu tenho uma outra visão sobre quadrinhos de super-heróis, mas que não me atraem tanto assim, porque eu fiz uma aula com o Márcio Rodrigues, quem é daqui de BH, se tiver a oportunidade, faz aula com ele, que é muito interessante. Acho que o Afonso também já deu uma aula sobre história, ambos dão aulas de história sobre os quadrinhos. Isso me abriu outros olhares também interessantes de continuar nesse processo. Então, esses encontros com outras mulheres que fazem foi muito importante para mim, para querer continuar. Todas as minhas histórias foram curtas, mas agora eu estou iniciando um trabalho um pouquinho maior, com várias páginas. Vou abrir para as outras meninas falarem, não sei se eu falei muito bem, mas... Meu nome é Kátia, eu tenho 37 anos, fiz cinema de animação pela UFMG. Então, a questão dos quadrinhos, desde pequena, mais era a Turma da Mônica mesmo. Até tentei entrar, ler X-Men e outras coisas, mas não fui muito pra frente. Eu não gostava muito do estilo. Aí o boom mesmo, e aquela coisa que me abriu os olhos para esse mundo, foi os mangás. Lógico, com a minha idade, foi a época dos Cavaleiros do Zodíaco, que foi o ponto inicial assim, para me interessar, porque antes eu nem pensava em ser desenhista nem nada. Eu queria ser administradora, médica, ou qualquer outra coisa. Foi vendo Cavaleiros do Zodíaco que eu decidi entrar no ramo do desenho. E nisso escolhi a escola de animação para poder fazer, que aqui em Minas Gerais era o ramo mais próximo assim, do que eu queria, aonde eu queria atuar. E os mangás eu consumia pra caramba, assim, era começo da internet, ano 2000, 2001, então saía pouca coisa, mas o que saía eu consumia rodo. E o que mais me chamava a atenção era o shoujo mangá, que eu gostava bastante. E consumi bastante. Aí depois do mangá, que foi engraçado que abriu as minhas portas, assim, para eu interessar por literatura, por história, por outros tipos de comics mesmo, quadrinhos alternativos que eu conheci. Foi um mangá que me abriu as portas mesmo, assim, para eu conhecer outras diversidades, porque eu achei tão maravilhoso no mangá ter tantos traços diferentes e tantas histórias diferentes, do contrário do que só o comics dos americanos que eu conhecia, que eu fiquei fascinada e fui procurar outras coisas também para explorar. Aí, pode falar? Bom, passa aí para nós. Bom, eu vou explicar. Eu sou a Fabiana, eu tenho 32 anos, eu também sou formada em cinema de animação. Conheci a Kátia lá, ela foi minha veterana. E a gente começou a fazer quadrinhos junto. Isso, a gente começou lá em 2003. 2003, eu e a Kátia e o Ângelo. Hoje o Ângelo é mangaka no Japão. Ele está trabalhando no Japão como mangaka. Aí a gente ficou aqui, quando ele foi embora. Aí a gente foi para outros ramos, assim, a gente foi tratar com publicidade, ilustração de livros didáticos. A gente meio que desistiu, sabe? A gente pegou e falou assim, não, cara, isso não dá nada não dá certo não. Mas aí teve ano passado, né, cara? Retrasado. Retrasado. Teve o Leidas. Aí foi fantástico. Aí a gente comprou nosso convite. De novo. Foi foda. Aí a gente teve um papo com a Ana Clélia. Aí ela falou assim, cara, por que vocês não estão fazendo? Aí eu falei assim, Kátia, vamos voltar? Vamos voltar. Voltamos com vontade, assim. E a gente também, no mesmo ano, foi pra CCXP. A gente endoidou. A gente ficou maluca com o Artistas Alley lá. Foi muita gente foda trabalhando, muito trabalho legal mesmo.
tanta diversidade, assim, igual nos mangás que eu procurava diversidade, tinha diversidade lá na CCXP. E foi um negócio muito absurdo, assim, porque parecia que era a força do universo falando, volta. Tipo assim, menos de 6 meses, 2 eventos gigantes, assim, e a gente falou assim, cara, eu tô meio sem saber o que eu faço. A gente tinha aquela vontade, aquele desejo enorme, mas não tinha ainda o pontapé. Pois é. Aí a gente começou a discutir roteiro no final de 2014 e tal. 2015. Aí começamos a desenhar em julho de 2015. Aí veio o FIC. Aí a gente conseguiu mesmo. A gente conseguiu mesmo, ficamos muito felizes. E estreamos, vamos dizer assim, com as Senhoritas de Patins no FIC de 2015, de novembro de 2015. Aí explica o nosso nome. O nosso nome tá ali atrás, né? A gente lê slide, é foda. Mas Signorini, italiano, senhoritas. Schettino, italiano, patins. Senhoritas de patins. A gente estava sem ideia. Bem, mas eu achei um nome criativo, porque a Fafá que procurou um nome. Achei que soava bem, então a gente ficou com Senhoritas de Patins. Bom, a gente ainda planeja comprar uns patins, mas o negócio tá meio caro. Eu já te prometi isso. Mas aí isso aqui explica um pouquinho dessa história. Esse aqui foi o que a gente lançou no FIC, o Cotidiano Fantástico. A gente fez 2 historinhas de 20 páginas. Cada um. E essa é a minha historinha. E essa é a da Kátia. Assim. A gente quis trabalhar dentro da mesma premissa. Fazer uma coisa de tipo assim, cotidiano, personagens de hoje, que encontram algo mágico, assim, que eles têm que interagir, eles não sabem como fazer isso, então eles têm que meio que fugir, né? A ideia era fazer tudo fechadinho. Esse é o processo, a gente fez no forma tradicional, tamanho A3, a lápis mesmo, e eu arte finalizei também no nanquim, a Fafá já finalizou. Eu não arte finalizei, né? Você não arte finalizou? Escaneei e tratei o lápis. Foi. E o final, as texturas, o balão, foi tudo digitalmente. Digital. Pode passar. A gente queria... É porque quando a gente tinha o estúdio antes, a gente meio que trocava, tipo assim, uma faz o lápis e a outra arte finaliza o lápis da outra, pra gente fazer a coisa. Mas na correria, por pegar as coisas pro FIC, não rolou muito, não. Aí cada um fez separado dessa vez. O próximo. Sobre as viagens da minha família e tudo que dá errado. Aí, pode passar. Aí essas são as primeiras páginas apresentando a galera. Tipo, cada um tem uma personalidade, cada um faz alguma coisa e dá errado, assim. E nós somos as notas musicais, né? Dó, ré, mi, fá. Não tem muito o que falar, assim. E essa é a minha tirinha, a The Love. Há muito tempo eu queria trabalhar com tirinhas mesmo, que eu achava muito divertido, eu achava legal a questão da síntese. E nunca me apareceu uma ideia legal assim para trabalhar. Até que teve o Inverna, que foi, eu acho que em 2014, que teve um concurso também na revista Wave, para a publicação de tirinhas de trabalhos de mulheres. Aí eu participei com a The Love, só que nem tinha o nome A The Love, era O Gato, o nome da tirinha. Aí, começo do final do ano passado para esse ano, é que eu voltei de novo com esses personagens que ficaram na minha cabeça. Eu queria continuar a trabalhar com eles, porque de alguma forma eles me chamavam a atenção. E a partir de então, toda terça, eu estou publicando lá no Facebook, na nossa página Senhoritas de Patins, o Ada Love, que é a história da Ada com o seu gatinho falante Love. Aí, alguns dos nossos trabalhos que a gente pode encontrar também na nossa mesa que está lá fora. E tem o Facebook nosso aí. Aí acabou. Obrigada. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Ana, eu tenho 29 anos, eu sou formada em artes gráficas pelo FMG e meu início nos quadrinhos foi, assim, eu tive contato com os quadrinhos de uma maneira mais tardia, né, assim, como leitora mesmo. Foi com meus 20 e poucos anos que eu comecei a ter mais contato com mangá e outras coisas, porque quando criança, lógico que a gente tinha contato com a Turma da Mônica, era um contato de banca de revistas, né? Então,
acabava que o acesso era menor e eu tinha contato mais com os quadrinhos assim, americanos, que eu não me identificava tanto, e com a Turma da Mônica. Nisso eu já desenhava desde cedo e eu não entendia nada sobre o mercado, não sabia que existia quadrinistas assim, que produziam no Brasil. E por não conhecer mesmo, eu vivia num mundo onde eu não sabia que dava para trabalhar com isso. Então, quando eu estava por volta dos meus 18 anos, eu parei totalmente de desenhar. Eu larguei, até pensei em fazer outros cursos, né? E eu meio que larguei, assim, porque eu não sabia, assim, o pessoal falava assim, dá para você fazer artes plásticas, pintar uns quadros e tal, fazer essas coisas assim. Mas eu não tinha contato com essas coisas. Então, quando eu estava com uns 22 anos na era Orkut, eu pude conhecer pela internet pessoas da minha cidade que desenhavam. E nisso eu comecei a conhecer pessoas e eu tentei Belas Artes e fiz o FMG finalmente. Mas com quadrinho ainda assim, eu sempre fui aquela pessoa um pouco medrosa mesmo, sabe? Eu acho que o medo é um grande problema assim, das pessoas. E eu via as pessoas publicando, mas eu tinha muita vergonha. É uma coisa que eu tive que trabalhar durante tempos, assim. E quando a gente decidiu abrir o estúdio Black Ink, que é o estúdio no qual eu faço parte, que eu sou sócia junto com o Hilton, e também tem a Virgínia, a Alexandre, a Carol agora, né, que está trabalhando com a gente lá, eu tive que vencer esse medo da vergonha mesmo. E no primeiro FIC que a gente participou, o pessoal publicou o quadrinho e eu não. Sabe? Eu fiquei assim super frustrada porque eu não consegui fazer nada, porque eu não estava tendo coragem mesmo. Se eu tive dificuldade de escrever, dificuldade de expor meus desenhos, dificuldade de expor mesmo, assim, tipo de quando você publica algo, você está expondo seu trabalho, você está dando a cara a bater. E eu vi que no último Ladies Comics eu vi assim que eu estava me sabotando, sabe? E eu acho isso muito grave, assim, para quem quer começar. Eu me sabotava o tempo inteiro. Então, eu comecei com o meu projeto, que eu falei assim, eu acho que talvez seria mais interessante eu trabalhar com um assunto que me deixasse à vontade. Então, eu trabalhei com o IPET, que foi um quadrinho que eu fiz pela minha aproximação com os animais desde minha infância. Em casa, a gente chegou a ter mais de 10 cães resgatados, então assim, era uma confusão, porque todo cachorro que achava na rua levava para casa, e minha mãe ficava muito brava com isso, e chegou um momento que a gente teve que parar mesmo, porque a gente mudou para apartamento, né? Aí ficou complicado manter o número de animais. E eu falava assim, um dia eu vou ter uma ONG, vou ter alguma coisa assim, porque eu tenho essa vontade ainda de trabalhar com essa questão. Hoje eu não dedico tanto a isso quanto eu gostaria, mas eu ainda ajudo assim, algumas ONGs que, como colaboradora assim, externa mesmo, porque eu não posso mais assim, lidar com essas questões assim, tão a fundo quanto eu gostaria. Então, o IPET foi baseado tipo assim, alguns personagens baseados em cães que eu já tive, né? Então, os designs dos animais, quando eu comecei rabiscar, eu pensava muito, tipo, nos vira-latas. Tinha lá em casa, um dos primeiros que teve foi o Rock, que foi baseado nele. Não tem fotos dos cachorros, eu queria muito ter, porque lá em casa a gente não tinha câmeras fotográficas, assim, que lá em casa era muito simples. Então, a maioria dos cães são baseados em outros animais que eu já tive ou na personalidade, né? Porque muitos cães eu era muito nova, assim, então não lembrava, assim, exatamente da característica deles, mas eram cães assim que me marcou. Então, os personagens, né, que eu comecei a criar foi muito baseado no repertório que eu queria trazer sobre a questão dos animais que vivem em abrigo e a venda dos animais. Então, o IPET seria uma loja que eu tentaria mostrar esse contraste, né? De você comprar ou você adotar um animal. Então aqui tem a protetora, né? No caso, que é a Glória. Então, assim, que eu fiz
fiz um designer dela assim, meio que pensando um pouco em mim também, mas não tão parecida, né? Mas aí pode passar mais um pouquinho. Aí é mais para mostrar os designers mesmo, dos personagens, quando eu comecei a construir, para começar a trabalhar com o quadrinho o Ipet, né? Aí pode passar. Aí, que foi quando eu comecei a construir a loja de animais. Que eu fiquei pensando num design mais simples, assim, que pudesse ser uma loja e um centro animal na parte de trás, né? Então aqui já começa um pouco essa parte do meu processo, né, de criação, porque eu tenho uma dificuldade imensa de desenhar no computador, de pôr minhas ideias direto no computador. Então tudo que eu faço, por mais que o quadrinho foi um trabalho digital, eu só trabalho inicialmente à mão. Então, nesse processo de trabalhar à mão que veio, assim, tipo, eu desenhei praticamente todas as páginas na mão para depois passar para o computador. Então, que veio o resultado da primeira página, que foi com muito sacrifício, sabe? Porque eu nunca tinha feito quadrinho antes, lógico que eu tive muita ajuda, então acho que para quem quer começar, eu acho que a gente não pode ter vergonha de pedir ajuda, porque é a primeira experiência, né? Então, eu comecei com muitas pessoas, eu precisava entender um pouco mais de narrativa, entender um pouco mais sobre essas questões. Então, quando eu consegui finalizar a primeira página, assim, a primeira página foi a mais demorada, eu demorei tipo 2 semanas. Pra, tipo assim, fazendo vários testes, pensando várias coisas, e quando saiu, aí foi até um alívio, e o restante saiu assim muito rápido. Tanto que eu falei assim, que eu produzi um quadrinho assim, de 52 páginas em 2 meses e meio. Então foi uma coisa assim muito rápida, porque eu vi que estava chegando. E tipo, eu falei assim, gente, não, eu vou ter que lançar de qualquer forma. Aí pode passar. Aí eu coloquei um pouquinho assim, sobre o processo de decisão de capa, que esse aí eu já desenhei muita coisa no computador mesmo, que foi também um processo que eu tive um pouco mais de dificuldade. Eu acabei optando pela última, por passar essa sensação de solidão, né, que são que os animais de rua normalmente eles passam, né? E é isso. Eu acho, eu tive que falar um pouco rápido também por causa do tempo, né? Eu acho que é só para mostrar um pouco sobre a minha experiência e a respeito do projeto, né, do quadrinho Ipet. Eu provavelmente vai ter continuação, assim, não sei para quem leu, mas eu pretendo lançar provavelmente a continuação dele no próximo FIC, mas também estou fazendo outros projetos que eu como eles ainda estão no processo de construção, ainda não senti a vontade de mostrar, mas em breve também tem coisa nova, né? Aí eu acho que é isso. Bom dia, eu sou a Luísa e o meu projeto de quadrinhos, que vai aparecer daqui a pouquinho, é a página Lápis. Eu sou formada em cinema, me formei agora um pouquinho, mas eu sempre quis fazer quadrinhos, eu sempre li muitos quadrinhos em casa, meus pais nunca tiveram problema com isso, sempre incentivaram, eu lia muita tirinha, e então eu sempre também desenhei muito, então chegou um momento que eu quis botar isso pra fora, não ficar só uma coisa minha. E eu tenho uma irmã gêmea que também desenha, então a gente quis fazer uma página, essa página com a Lápis, essa é a carinha dela mais recente, de agora. E a gente decidiu criar essa página justamente para publicar, para sair daquele meio que era só nosso, só dos amigos, e botar lá no mundo. Mas é inspirado em certas características, em certos questionamentos, e vou usando ela para passar isso. Tanto em tirinhas como ela é protagonista, como essa daqui, se puder passar para a próxima página, como essa em que ela é o foco, ou até em outras em que não, ela só aparece fazendo uma pontinha. Então, por exemplo, uma que eu criei que seria como se fosse uma série, que é essa personagem conversando com a consciência dela. Geralmente ela reclamando de alguma coisa muito banal e a consciência chega para lá nela de você tá reclamando de boca cheia, não sei o quê,
um jeito na sua vida. Aqui, por exemplo, é outro exemplo de uma tira que a personagem aparece mais, que era o foco. Eu tinha feito antes as vantagens de ficar sozinha em casa, e aí depois eu tive que fazer as desvantagens. E essa personagem justamente levantando questionamentos, mas coisas banais, assim, não um grande questionamento sobre a humanidade nem nada, só falando dessas situações, como por exemplo, você está sozinho em casa, tomando banho, você esqueceu a toalha no outro quarto, no outro banheiro, e agora, o que você faz? E pode passar para a próxima. Isso. E aí, por exemplo, é um exemplo de uma tira que ela não é a temática, ou ela não é exatamente a porta-voz, mas ela aparece ali no cantinho. Mas aí eu fui fazendo esses trabalhos, eu faço tudo à mão, por isso que o nome da página é lápis, porque por falta de técnica mesmo, eu faço tudo no papel e depois eu escaneio. E aí eu fui levando o trabalho para alguns artistas que eu gosto, tudo, e senti vontade de fazer o fanzine, que é a próxima imagem. Essa é a capinha dele, que eu terminei no início desse ano, e eu dei o nome da página e tudo. E a temática dele, na hora de ver as tiras, eu resolvi justamente pegar essa personagem, porque era a coisa mais consistente que tinha na página. E a temática dele seria angústia, porque eu levava os quadrinhos, as pessoas assistiam, as pessoas liam e tudo, e o que ela achava mais interessante da personagem é como ela era extremamente angustiada, como ela pensava sobre tudo, é aquela típica pessoa que pensa muito e não faz nada. Então tá sempre angustiada, tá sempre sofrendo por alguma coisa muito banal, mas ela não também resolve a vida dela. E que é um exemplo. Então, para fazer o fanzine, eu fui pegando tiras, todas as tiras que eu já tinha publicado, algumas mais recentes, que já estavam com essa carinha preto e branco, e outras dessas coloridas que eu refiz dessa forma, e juntei seguindo essa grande temática da angústia dessa figura que realmente pensa demais sobre a vida e não faz muita coisa, mas tenta resolver os seus problemas, as suas angústias um pouquinho cada dia, da melhor forma que pode. Aí é um exemplo dessas. Então, esse zine eu terminei no início do ano, mas ele ainda não disponibilizei na internet, que era acho que a ideia principal, mas também não levei para feira nenhuma, por falta de tempo mesmo. E a ideia justamente é ter uma continuidade, é fazer mais fanzines desse lápis, mas sempre trocando o tema, não falando sempre só sobre isso, porque senão fica chato, né? Aí é isso. Bom dia, eu sou a Dani Marino, tenho 39 anos, eu não entendi esse negócio da idade, mas vamos lá. Eu sou pesquisadora de histórias em quadrinhos, faço mestrado na USP, Comunicação, e sou associada da Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial, a ASPAS. Uma das diretoras estava aqui ontem, né, a Natânia, acho que muitos de vocês conhecem. E, bom, eu não sou nunca fui uma aficionada assim, de quadrinhos, né? Eu lia quadrinhos como todo mundo, Turma da Mônica, e o que caía na minha mão. Meu pai tinha uma coleção grande, né? Assim, número 1 do Homem-Aranha, do Batman, mas ele não deixava a gente encostar. Então minha mãe comprava outras coisas. E uma das revistinhas que ela comprava era a Misty. É engraçado falar da Misty porque muita gente não conhece, ela teve uma produção muito pequena. Ela era uma personagem da Trina Robbins e eu era apaixonada pela Misty, era minha referência de quadrinhos, assim, sempre foi a Misty, que era uma personagem independente, que se metia em várias aventuras, mas ela era muito fashion, então você podia fazer desenhos e mandar para a editora, porque eles faziam, né, eles colocavam a personagem com o desenho dos leitores e davam crédito. Então o sonho, né, de quem lia a Misty era ver o seu nominho lá na revista, né? E o ano passado, a Trina Robbins esteve no Brasil e, assim, foi uma coisa mágica, né? Ela esteve no Brasil, eu tive a oportunidade de ser intérprete dela. E a minha pesquisa no mestrado, na verdade, ela é voltada para a Gibiteca de Santos, porque eu sou de Santos e a Gibiteca tem um trabalho muito legal. Só que uma das disciplinas que eu tive esse ano foi de leitura e interpretação de quadrinhos. E para concluir a disciplina, a gente tinha que fazer um artigo, né? E meu artigo foi justamente sobre esse encontro, porque ele foi muito marcante para mim. Quem trabalha, né, nesse meio sabe que a maioria, eu escrevo para 2 blogs, né, o Quadro a Quadro e o Luminerds,
formado majoritariamente por homens. A academia também tem... agora a gente tem muito mais mulheres, mas assim, professores homens, a maioria dos palestrantes nos eventos são homens. E quando eu estive nesse evento, conversando com a Mariama, com a Germana, e ouvindo os depoimentos das meninas, que nem o da Gabriela, eu fiquei muito impressionada, porque a gente, até você começar a ouvir esses depoimentos, você não tem noção do que é a luta para você conseguir produzir sendo mulher no meio de quadrinhos, né? É uma luta, tem uma resistência muito grande, e eu comecei a perceber isso conversando com os meus amigos, que eu ouvi coisas assim, que me deixaram muito chocadas. Por exemplo, quando você tem uma polêmica de mulheres não serem indicadas para prêmios, eu ouvi dos meus amigos que as mulheres, no dia que tiverem uma produção à altura dos homens, elas serão indicadas. E isso, assim, falado com muita naturalidade, isso me deixou muito chocada. Por quê? Bom, o papel dos coletivos, né? Vocês estão aqui hoje, eu comecei a me interessar pelo trabalho dos coletivos exclusivamente femininos, porque, por incrível que pareça, existe muita resistência. Eu ouvi também de pessoas, assim, gente da academia, que você fazer um evento, você fazer uma publicação exclusivamente feminina é algo segregatório, porque nós estamos praticando algo que nós mesmos condenamos, então não tem sentido. E eu falei, não, gente, não é assim. Não é assim. Por que a gente precisa ter? E eu queria fazer isso academicamente. Eu queria mostrar para os professores que existe um motivo para a gente estar aqui hoje, para vocês fazerem esse trabalho. Né? Porque você conversando com as pessoas, você percebe, as antologias, você tem os editores, as antologias você vê poucas mulheres. Por quê? Porque quem edita são homens. E eu falei isso, o Quadro a Quadro tem uma publicação, já está na segunda antologia, o número de mulheres é pouquíssimo. E daí, quando você questiona, mas é porque é panfletário, os trabalhos das mulheres são muito panfletários, ou porque eu não tenho um traço legal. Mas aí, quem está julgando isso, né? Quem está julgando são homens. Então, mas assim, talvez uma história em quadrinhos produzida por mulher, talvez não seja para você já tem muita coisa produzida para você. Talvez a gente queira alguma coisa que fale com a gente. E uma mulher vai conseguir fazer isso. E daí você vê o trabalho dela, né? Por exemplo, Pet. Pet não tem sexo. Qualquer pessoa pode ler Pet, né? O que tem de... Então existe uma resistência ainda muito grande. Eu queria fazer isso assim, academicamente, estudar melhor, para mostrar que existe uma justificativa. Daí eu tinha feito essa apresentação em forma de seminário, lá na disciplina, se quiser ir passando, mas basicamente eu falei um pouco de quem era a Trina Robbins, o que aconteceu nesse evento, e eu encontrei, por exemplo, no evento que a Aspas organizou, um modelo, né, que dentro do direito eles chamam de processo deliberativo. Encontrei essa autora, Roselei Maia, que é da área de direito, e ela fala que os processos deliberativos, eles não podem ser desprovidos de emoção. E o que a gente teve lá no encontro com a Trina Robbins foi basicamente isso. A gente teve troca de experiência e teve muita emoção envolvida. E tem muita gente que estuda, por exemplo, o processo deliberativo e acha que a emoção tem que ser colocada à parte, que esses processos devem ser completamente racionais. E essa autora, Roselei Maia, ela fala que não. Você tem que ter emoção, porque através da emoção você consegue se colocar no lugar do outro, você consegue criar empatia. E foi isso que aconteceu. Eu senti empatia, eu vi que o trabalho assim, que vocês, quadrinistas, assim, têm para conseguir produzir, chegar, por exemplo, no mesmo patamar, vocês têm que provar 1000 vezes mais a sua capacidade, né? É muito mais difícil. Então, eu consegui, assim, mais ou menos, estabelecer academicamente que existe um motivo para você fazer isso, que é importante você colocar emoção, sim, e que, fazendo esses eventos exclusivamente femininos, assim, ainda que a gente tenha um público, né, masculino, você consegue procurar soluções, buscar soluções para problemas comuns, que quais seriam, né? Se quiser já passar para a parte, já lá para o final, que são problemas, por exemplo, como machismo, sexismo, preconceito. Vocês sabem que muitas pessoas não vão sequer olhar o material simplesmente porque foi produzido por uma mulher, não vão nem dar chance. E tem uma história que eu gosto de contar, que isso ilustra bem a situação que a gente vive,
quando me falaram que as mulheres não produziam à altura, eu questionei e falei assim, olha, a próxima antologia que tiver, você tem que ter, dentro do corpo editorial, pessoas que representem a diversidade que a gente tem na produção de quadrinhos. Alguém que vá ler uma história, por exemplo, de um personagem trans e vai entender que aquilo é significativo. Tem que ter uma mulher, sabe? Tem que ter uma representatividade no corpo editorial para poder ler uma história e falar, pô, isso é bom. Porque se eu nunca vivi aquilo lá, se aquilo não conversa comigo, ok, eu vou achar uma bosta. Né? O que eu vejo de homens, assim, que são leitores de quadrinhos, falarem que Miss Marvel é uma bosta, e assim, não é uma bosta. Talvez ela não seja voltada para você, talvez ela não dialogue com você. E você tem muitos quadrinhos que dialogam com você. Então, para um pouco, presta atenção, por que esse quadrinho é representativo, por que tanta gente está falando dele, por que a gente precisa fazer esses eventos ainda, por que é importante o papel dos coletivos, né? E daí, esse episódio ilustra muito bem o que é a validação, né, do discurso masculino. Robbins tinha falado pra gente que ela não conseguia publicar nos anos 80 por conta do machismo, né? Porque as head shops acabaram, você tem o crescimento aí das comic shops, e que eram lugares que ela descrevia como lugares frequentados por meninos que cheiravam a meia suja. E que você não conseguia entrar, porque basicamente era frequentado por homens e os gerentes das lojas não pediam material, né, feminino, porque diziam que mulheres não liam quadrinhos. Quando eu falei isso num grupo lá de votos que eu tenho, ela não produzia, ela não publicava porque ela é ruim mesmo, dizia mal, a bosta. E mulheres não são indicadas porque não estão à altura. Beleza. O ano passado, quando a Trina Robbins esteve no Brasil, Paul Gravett também teve. Paul Gravett é hoje, acho que, um dos maiores editores de quadrinhos do mundo. Ele conheceu os quadrinhos das artistas e ficou encantado, né? Ficou apaixonado, assim como todo mundo, assim como a Guia Simone, que publica no Face dela, falando que o próximo berço, assim, de quadrinhos do mundo vai ser o Brasil, porque ela ficou apaixonada. A Trina Robbins também colocou no blog dela, ficou apaixonada, porque a gente sabe, a gente tem artistas, assim, maravilhosas. E ele pediu o meu e-mail para a Trina Robbins. Não foi o do organizador do evento, não foi o do blog, ele pediu o meu e-mail. Falasse um pouco mais da obra delas, porque o ano que vem vai ser organizada uma exposição na House of Illustration de Londres, só com artistas, só com quadrinistas femininas. E ele ficou tão encantado com o trabalho das artistas brasileiras que ele vai dedicar uma sala só para quadrinistas brasileiros. Na hora que eu falei isso, no mesmo grupo que tinha falado que mulheres não produziam altura, o discurso mudou. Olha, mas é verdade, a gente tem artistas, né? Que a gente não conhece muito bem. Você podia indicar algumas pra gente, né? Então, é muito foda isso. Falei, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos estudar isso, vamos ver por que vamos colocar isso em termos acadêmicos, vamos explicar por que um coletivo feminino, por que uma publicação exclusivamente feminina, por que as mulheres têm que se juntar para fazer isso? Porque se vocês não fizerem, ninguém vai fazer. Né? Então, só que como academicamente eu não posso falar isso, se ninguém fizer... Então a gente fala, olha, fulana disse que tem que ser assim. Daí todo mundo fala, realmente, agora você tem uma justificativa. Então, o que eu vim fazer aqui basicamente era isso, conversar, né, com vocês, pegar depoimentos também para poder, quem sabe, desenvolver melhor esse trabalho e continuar divulgando o trabalho das artistas e dos coletivos. Bom dia, gente. Meu nome é Renata Rinaldi, eu sou de Brasília. Estou muito feliz por estar aqui hoje, por ter chegado aqui hoje. E já temos imagens? Ainda não. E quando eu comecei a me envolver com quadrinhos, tinha algo muito curioso acontecendo em Brasília. A cena de zine começou a reviver, né, por um grupo muito particular de pessoas dentro do curso de artes, da Faculdade de Comunicação e Design, né? Então, meio que o movimento de independente, de fazer quadrinhos com as próprias mãos, de publicar de forma autônoma e autoral, ele estava dando um revival, né? E foi quando eu comecei a me sentir estimulada
a produzir para mostrar o que eu tinha na cabeça, o que eu gostava, o que eu queria experimentar, ou a proposição de algum tema, né? O que é bem curioso, porque meu primeiro trabalho, meu primeiro objeto, que eu gosto de falar que ele é um livro, o Labirinto, ele foge muito do formato tradicional. Passa, por favor, uma imagem. Ele é um A3, né? Que eu criei uma faca onde você dobra até ele ficar no formato A7, que é esse formatinho retangular que a gente tem no slide, e você consegue abrir ele de diversas formas. Você começa a brincar com a narrativa, né? Foi meio maluco fazer isso, porque para um primeiro trabalho foi algo bem, acho que megalomaníaco, assim, porque era muita coisa para lidar, junto com as ansiedades, inseguranças, expectativas, e muita coisa para solucionar, né? Você passa mais um? Esse é o formato dele aberto, e ele é montado em pequenos bloquinhos que estão ali do lado esquerdo, se eu tiver assim para vocês. E ele tem várias imagens com jogo de palavras para justamente o leitor ele conseguir manipular essa narrativa. Aí você vai abrindo e você consegue manipular esse trabalho de diversas formas e você vai encontrando uma espécie de... eu gosto de falar que ele é um mapa imagético de estímulos sensoriais. Porque é como se você encontrasse espécies de cartas de... As pessoas gostam de relacionar com tarô, uma espécie de tarô pessoal, e você sobrepõe, repõe e manipula de diversas formas para conseguir diferentes resultados, né? Tanto que o nome ele é Labirinto em Linha Reta, justamente porque você consegue andar por essa construção e traçar vários percursos lógicos e não lógicos. Pode ir. Aí ele assume diversas formas. Eu falo que ele é um objeto, né? Não necessariamente um quadrinho, mas ele conversa muito com o universo dos quadrinhos, para mim, justamente porque ele surgiu nesse cenário independente, né? De confecção, de criação e pensar nesse objeto de forma onde eu tinha que solucionar a faca, o material, a diagramação e lidar com todas essas etapas foi muito engrandecedor. Pode passar. Pode passando. Aí, mais ou menos nessa mesma época, que foi em 2013, eu comecei a pipocar com várias ideias, né? Aí, essa é uma dessas outras publicações que surgiram nessa época, que eu contei, eu fiz uma pequena história, como se o Baphomet ele fosse um livro para crianças, né? O Pequeno Bafo, Demonologia for Kids. Aí, pode passar. Ele é um zininho também, feito de forma artesanal, caseira, onde a gente tem que lidar com todas as fases do processo. A gente, assim, E aí me contando quem é o Baphomet, as características, que ele tem vários amiguinhos demônios, ele mora num submundo do inferno. Ele vai te ajudar a descobrir algumas coisas, mas que gosta mesmo é de festa e bebida e bruxaria, mas também gosta de comprar lingerie, assim, um humor meio... um humor meio singelo. E a primeira vez, esse trabalho, agora que a gente está vendo, ele foi meu primeiro trabalho em formato, botam aspas, mais tradicional, né? Foi meu primeiro convite para publicar numa revista que ia sair em Brasília. E eu fiquei muito intimidada, porque eu nunca tinha feito quadrinhos, né? Nesse formato mais
concebido como a gente tem contato em revistas e publicações. Aí me pediram para fazer. Eu criei uma história, uma narrativa do herói e da esfinge, né? Como se... É bem poético. Passa uma página, por favor. Como se a história conta que o herói e a esfinge eles estão destinados a se encontrar para sempre, eles estão fadados a esse eterno retorno e que um meio que consome o outro, né? Mas que o herói é sempre subjugado pela esfinge, mas que essa subjugação leva a esfinge também a se consumir, porque ela não consegue, depois que ela é devastada também por essa relação, ela se atira no abismo. Mas o que é interessante? Calma, volta. O que é interessante não? O que é triste nessa história? Meu primeiro quadrinho, ele foi recusado. Recusado porque o cara que me pediu para fazer esse quadrinho virou para mim: seu quadrinho ele é muito feminino, não está de acordo com a revista. E eu achei um absurdo, assim, porque foi uma pessoa que insistiu para fazer, e quando eu entrego o material, ele não quer aceitar o material porque ele tem características femininas e foi feito por uma mulher, né? Então isso eu achei muito desrespeitoso com o meu trabalho, com o que eu havia feito, e isso me machucou muito, assim, para o primeiro quadrinho que assim, foi o meu primeiro quadrinho, mas ele não precisa ser respeitado dessa maneira. Então, ele encontra uma espécie de fim da Terra, do fim do continente, e num breve momento relacional, essa troca de experiências faz com que ele encontre a sua redenção. Não vou dar spoilers. Pode passar. E o que é importante eu falar também? Atualmente eu faço parte da Mandíbula, que é um coletivo que eu fundei em 2014, que fez um ano de aniversário agora em julho. E a gente, de 7 mulheres quadrinistas, que a gente publica especialmente no Facebook. E tem sido muito gratificante trabalhar com mulheres e me envolver nesse meio, porque a gente precisa muito se atentar para a nossa produção nacional, para a produção que, de certa forma, ela é abafada ou ostracionada, né? E é uma das minhas melhores experiências, no sentido de agregar valor à minha relação que eu tenho quando eu conheço outros artistas, quando eu escuto outras mulheres falando, eu me sinto muito estimulada, muito incentivada pela força e pela coragem que vocês demonstram, tem também. E uma coisa que eu não posso deixar de falar também, eu fui convidada para integrar o selo Pagou, que está... É um projeto incrível no Social Comics, feito exclusivamente por mulheres, com 4 arcos incríveis de histórias que, não sei se eu posso falar isso, mas se interconectam, mas que vão ser lançadas esse ano, né? É isso, gente. Obrigada por ter escutado. Gente, obrigada. Esse foi o painel. A gente não tem como comentar muito agora. E a pergunta já está atrasadinha para a próxima mesa. Obrigada, meninas. Até a próxima.